Olá, tudo bem com você? A gente tem conversado muito sobre os aspectos positivos de se ter uma longa história dentro da medicina, mas tem às vezes umas coisas que são meio chatas, sabe? Por exemplo, quando a gente começa a ver modinhas surgindo, e aparecem pessoas assim que pensam que descobriram a América por estarem falando coisas que são antigas, milenares, mas com uma roupagem nova. Tem gente que faz até propositalmente, né, para entrar numa modinha, mas tem outros que acham que descobriram a América mesmo, e coisas antigas, milenares às vezes. Mas aí eu respiro, relaxo e penso, bom, pelo menos estão surgindo essas coisas antigas como novidades, porque venceram o tempo e venceram a ciência, porque demonstraram ser verdadeiras. Um exemplo disso é a importância do emocional na nossa saúde. Hoje em dia se evoluiu para um conceito de unidade mente-corpo. Até pouco tempo se falava mais sobre conexão mente-corpo, mas evoluímos para unidade mente-corpo, que a psicóloga americana, a doutora Ellen Langer, que trabalha em Harvard e escreveu alguns livros importantes sobre isso, inclusive é considerada a mãe do Mindfulness. Recentemente ela lançou um livro que chama Mindful Body, que seria assim algo como atenção plena, também no corpo, né? Atenção plena no corpo. E mostrando essa unidade mente-corpo. Ela menciona, não tem divisão entre mente e corpo, não é uma conexão entre duas coisas, é uma unidade. O que acontece em um acontece no outro ao mesmo tempo, porque são uma só e a mesma coisa. Eu me lembro disso aí, quando comecei a estudar o Ayurveda, né, já tem quase meio século. Olha só, na metade do século passado, começou a ter essa vinda, né, dos conceitos orientais de yoga, de meditação para o Ocidente. Olha só que século passado, eu estou falando do século XX, tá, gente? Nós já estamos no século XXI e já andamos um quarto, né, no relógio do tempo. Então, quando eu falo metade do ano do século passado, não está tão longe assim não, mas está ali, né? Volta de 1950, por ali, né? Começou a vir a vinda do yoga para o Ocidente, né? Mas lá no Oriente isso é milenar, né? A importância dessa unidade mente-corpo. Quando eu estudei o Ayurveda, na década de 80, a gente estudou sobre isso. E eu me lembro que naquela época, na medicina se valorizava praticamente zero o aspecto mental e emocional. Eu já tinha essa chamada, né, para isso, né? Sempre gostei de estudar o aspecto da saúde integral. Eu até fui fazer de forma eletiva um curso eletivo de psicologia médica. Eu era o único aluno de medicina aqui dentro do curso, mas a maioria era de humanas mesmo, né? Mesmo falando de psicologia médica. Ali eu me interessei por esse estudo e levei essa questão também da importância que isso tem na filosofia oriental, mas naquela época se valorizava praticamente nada. Qualquer aspecto que tivesse assim um componente emocional importante era um piti, né? Era uma histeria, era o HY e merecia assim um desprezo. Às vezes até uma injeção de água destilada no músculo para a pessoa, entre aspas, parar de fingir. E depois, com o tempo, a importância do psicológico, do mental foi crescendo, né? Com a evolução da psicossomática, os estudos de psiconeuroendócrino imunologia e hoje em dia, né, chega a ser essa visão moderna da unidade mente-corpo. Mas eu já tinha essa visão e tive algumas experiências que me chamaram a atenção. Vou contar um pequeno caso aqui para você que aconteceu comigo quando eu era recém-formado ainda, morando em Goiânia. E eu fui num restaurante natural que tinha em Goiânia, chama Arroz Integral. Chamava, né, Arroz Integral, da dona Olga Pimentel, mãe do meu amigo Julinho Pimentel. Se você é de Goiânia ou morou lá e lembra dessa época lá do Arroz Integral, o nome do restaurante natural, que era um dos poucos lugares em Goiânia que tinha arroz integral, açúcar mascavo, granola. Granola só encontrava ali, não tinha, era granola artesanal, feita em casa, não tinha esse negócio de encontrar granola em saquinho, no supermercado, em qualquer lugar, não existia isso. Pão integral, arroz integral são lá. É uma comida natural, macrobiótica e tal, né? Pra gente encontrar essas coisas, né, orgânicas, os chás, as raízes, raiz de bardana, raiz de cará, de inhame, gengibre, só tinha lá, não tinha nas verdurarias, né? E cheguei lá, meu amigo Julinho falou, ô Danilo, aproveitando que você tá aqui, amigo, eu tava pensando em até te ligar, porque nossa filha, que se chamava Olguinha na época, chama até hoje, mas era uma criança, né? Mesmo o nome da avó, dona Olga, né? Tá ali, tem uns 3 dias que ela tá meio moadinha, começou com uma febre, uma sensação de garganta ruim, dor de cabeça, e hoje ela nem quis levantar, tá lá deitada na cama, não quis levantar. Você viu, tá todo mundo brincando lá fora e ela tá aí deitadinha, um pouco febril e tal. Pode dar uma olhadinha nela pra mim? Falei, claro, amigo, vamos lá. Aí subimos, né? Um sobrado, subimos no quartinho dela lá, examinei, pulso, língua, olhos, palpei, olhei a gargantinha, e tava tudo bem, assim, não tinha um sinal, assim, importante de gravidade, né? Mesmo assim, a temperatura tava levemente acima, uma febrezinha baixa, e tava um pouco prostrada. E como eu vi que era um quadro, provavelmente um quadro viral, simples, assim, nada complicado, agudo, né? Eu perguntei lá pro Julinho, tem gengibre aí? Tem açafrão? Tem mel? Tem limão? Tem cravo?
em tudo. Então vamos lá, vamos preparar um xaropinho caseiro para ela que ela vai ficar bem. Aí eu olhei para ela e falei, Olguinha, a gente vai lá embaixo preparar um xarope para você e daqui um pouquinho você vai estar lá embaixo brincando com seus priminhos lá na rua, tá? Fique tranquilo, tá tudo bem com você. Daqui um pouquinho você tá boa, tá bom? E descemos. E eu, na minha cabeça, daqui um pouquinho significava o quê? Vamos preparar o xarope, você vai tomar e mais tarde você vai melhorar e tal, né? Ia conversar com a família, dar as orientações todas necessárias ali, né? Mas quando a gente chegou ali na cozinha e sentamos, todo mundo só viu um vulgo, passou correndo assim atrás. Todos nós assim nos entreolhamos e quem era? Era Olguinha? Aí a gente levantou e foi lá fora, era ela mesma. Passou correndo e foi brincar lá fora. Aí todo mundo começou a rir. Eu falei, o que aconteceu? Aí a gente falou, ela acreditou no que você disse. Daqui um pouquinho você está boa. Pô, não era bem aquilo que eu queria falar, né? Daqui um pouquinho imediatamente, mas ela ouviu aquilo, acreditou aquilo, se empoderou daquilo e foi. Eu achei fantástico aquilo, serviu para mim assim como uma lição mesmo dessa unidade mente-corpo e do que a nossa mente pode contribuir, né, dentro desse complexo, né, mente-corpo, de uma forma tão rápida, tão imediata, aquilo que o poder, né, da confiança, o poder da fé, o poder de autocura, né, e a gente preparou o xarope e ficamos conversando sobre isso, né, a importância disso, né, e a medicina às vezes procura fugir disso, né, o efeito placebo. O efeito placebo é algo que tem que ser também neutralizado. Mais uma vez, né? Neutralizar o que? O nosso poder de cura, nosso poder de fé, nosso poder de reação, né? Nossa vis medicatrix nature, que significa a força curativa da natureza, que nós podemos mobilizar. Eu tive outras experiências sobre isso depois, então, de forma proposital, posso compartilhar com vocês em outro momento, né? Trazendo assim a importância de sempre levar uma mensagem positiva, tentar estimular o máximo possível dentro da realidade, né? O poder também de autocura, da fé, da confiança. Outra coisa que tem crescido muito na medicina também é a importância da espiritualidade, da fé dentro também dos processos de cura. Isso tem sido motivo de estudos científicos importantes. Recentemente conversei com uma amiga, a doutora Maria Emília, cardiologista lá de Goiânia, que defendeu uma tese de doutorado sobre isso, passou até no Fantástico, ela foi apresentar isso em congressos internacionais, falando da importância da espiritualidade. Então, práticas de espiritualidade, que não tem nada a ver com religião, cada um tem a sua, mas despertar a fé, a confiança, a entrega, poder de cura, né, e mobilização das forças naturais de autocura do organismo, né, a psicoimunologia. Então isso é muito importante e a gente procura sempre valorizar, incentivar, estimular isso na relação médico-paciente. Muitas vezes a medicina hoje em dia fala, não, você tem que falar a verdade, você não pode infundir falsas esperanças. Mas também a gente não precisa infundir falsas desesperanças, deixando a pessoa sempre com a visão do pior cenário possível. A gente pode modular a coisa, existe essa possibilidade, mas também existe uma outra possibilidade, né, de você também trabalhar em prol do seu processo de cura, juntamente com o médico, com a medicina e com os profissionais de saúde, né, que podem integrar uma equipe bastante multidisciplinar. O foco é, na verdade, em prol do paciente, né, o paciente em primeiro lugar, e tudo que a gente puder fazer por ele, que seja positivo, que seja curativo, é bem-vindo dentro da medicina integrativa, dentro dessa visão sistêmica do paciente como um todo. Bom, se gostou desse tema, dê um joinha, clique aí também, comente, compartilhe com seus amigos e venha estudar com a gente.